Olá, boa noite. O UXTV Notícias está começando. Acompanhe os destaques da edição desta quarta-feira. Escritor caxiense que está trabalhando numa trilogia de suspense é destaque do quadro A Palavra É. Anvisa estabelece que indústrias alimentícias incluam a quantidade de sal que existe na composição do produto. Veja agora no UXTV Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estabeleceu normas para a venda de produtos que contêm sal. Com isso, os fabricantes de alimentos devem incluir a quantidade de sódio na tabela de composição do produto. Há um ano, Carlos levou um susto. Estava em casa, né, apenas um domingo, lá assistindo uma televisão e tal. Quando eu levantei, eu caí. Fui levado ao hospital e tal, eu tinha a pressão, estava 22/12, uma pressão quase final, né? É isso mesmo que acontece quando consumimos muito sal diariamente. Hoje, considerado vilão para a saúde, o sal nem sempre foi assim. O tempero já foi trocado até por ouro. Era usado como moeda na Roma Antiga. Daí o surgimento da palavra salário, que teve origem em palavras do latim relacionadas ao ato de entregar ou receber sal. Boa parte da importância assim, do pagamento da força de trabalho, até para fins de alimentação, de conservação de alimentos, era feita com sal. E até isso gerou, posteriormente, a ideia de que do sal se tirava o salário, né? O próprio ouro, que foi importante, né? Até pelo padrão de dinheiro no mundo, né? Era o lastro-ouro. Se nós formos ver, também aconteceu com o ouro aquilo que já aconteceu com o sal, aquilo que já aconteceu com outras especiarias, de perderem relevância na hora das trocas. Hoje em dia, boa parte das trocas são até virtuais, né? Não tem nem nada palpável. Mas, com o passar dos anos, a medicina descobriu que este tempero, um dos mais utilizados na cozinha, provoca, entre outros, problemas cardíacos e hipertensão. Depois do susto, o aposentado precisou se adaptar a uma nova alimentação. Cortei o sal a zero. Eu estou acostumado, não é fácil acostumar no começo, né? Acostumado com sal e tal, mas não tem outra maneira. Tenho que tirar e tirei o sal todo e agora é medicação e sem sal nenhum. O sal está associado à hipertensão, à insuficiência cardíaca, a doenças renais e câncer de estômago, mas principalmente na área cardiorrenal, onde o excesso de sal pode desencadear ou não deixar controladas as doenças, né? 30% da população do Brasil é hipertensa, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E muitos que têm pressão alta não sabem disso. As pessoas provavelmente vão começar a desencadear a hipertensão, não importando a idade. Pode ser desde jovem até mais idoso. E a gente sabe que a hipertensão leva a infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, vulgo derrame, a insuficiência renal, que seria numa fase adiantada dos pacientes que vão para a hemodiálise, e doenças debilitantes do ponto de vista de membros inferiores, de aneurismas de aorta e etc. Os médicos recomendam que um adulto deve ingerir por dia 5 gramas de sal. Isso equivale a 1 colher de sopa de sal por dia. Mas é preciso ficar atento às informações que vêm em cada produto, que é a tabela nutricional. Por exemplo, esta gelatina em pó contém 97 miligramas de sódio, enquanto que o recomendado a um adulto seriam de 25 miligramas. Até nos doces, há sal. Pesquisadores americanos revelaram através de um estudo em mais de 1 milhão de pessoas que consumir embutidos aumenta o risco cardíaco em 42%. A pesquisa descobriu que a carne processada contém 4 vezes mais sal. Pensando na saúde da família, esta aposentada abriu mão dos enlatados. Mudamos muito a nossa maneira de se alimentar, eu e minha filha. Por quê? Por causa do sódio. Né? Diminuiu bastante. Muita coisa, nós mudamos a nossa alimentação, está muito mais saudável. Muito produtos industrializados, comida pronta. Isso já quase não existe mais dentro da casa. Conscientes, alguns consumidores já estão mais atentos. Minha comida é quase sem sal. Quase sem sal? Sim. Por quê? Porque eu não gosto de sal muito. Não salgo muito, é mais leve, assim. Por que você tem essa preocupação? Não, porque, assim, meu marido tem problema de rins, né? Então, e o sal, né, pode dar pedras, né? Então, eu procuro evitar.
Mais 20 câmeras de monitoramento das ruas serão instaladas em Bento Gonçalves. Veja a seguir. Mais 20 câmeras de monitoramento das ruas serão instaladas em Bento Gonçalves para oferecer mais segurança aos consumidores e também aos comerciantes. Esta loja de artigos esportivos foi alvo de um arrombamento há cerca de 2 meses. Até agora, o proprietário e a polícia não têm pistas dos criminosos. O prejuízo passou de mais de R$20 mil. Nesta semana, o proprietário recebeu uma boa notícia. Bem próximo à sua loja, será instalada uma das 20 câmaras de vídeo monitoramento que estão sendo adquiridas pela prefeitura. Eu acho que isso vai trazer muitos benefícios para o comércio em função de nós termos mais uma segurança disponível. Em função de toda a carga tributária que você paga nesse país, acho que a gente merece alguma coisa a mais, além do que a gente tem. E espero que realmente a polícia consiga pegar as pessoas que ela tem que pegar. Desde 2006, a área central de Bento Gonçalves já conta com 8 câmeras instaladas em ruas com grande fluxo de pedestres e veículos. Os equipamentos custaram R$325 mil e foram custeados por lojistas e pela prefeitura. Conforme a presidente da CDL, a população ficou mais segura e a quantidade de ocorrências contra o comércio diminuiu. Olha, 70% de diminuição de casos de quebra de vitrines, de assaltos. Realmente, como é uma prevenção, a brigada tem oportunidade de averiguar no momento que o assaltante ele vai quebrar uma vitrine ou ele vai abordar uma pessoa. Essas 20 câmeras, elas vêm bem, ela vai contornar toda a cidade, inclusive os bairros, né? Então há uma expectativa muito grande. Recentemente, as câmaras passaram por um serviço de manutenção realizado pela prefeitura. Elas já voltaram a operar e na central instalada na Brigada Militar, os policiais conseguem monitorar o movimento das ruas por 24 horas. Além de recuperar os equipamentos, a prefeitura ampliou a rede de cabos para instalar as novas câmeras. No momento em que houve autorização do Estado, que o vídeo monitoramento hoje instalado em Bento Gonçalves fosse encampado pelo projeto que a Prefeitura está fazendo de instalação de mais 20 câmeras, houve então a possibilidade da intervenção do Poder Público Municipal no conserto dessas 9 câmeras que nós temos e hoje elas estão operando, né, graças a esse alcance que a Prefeitura Municipal fez à Brigada Militar para recuperar o sistema, né, e já estamos encaminhando para o prefeito 20 novos pontos de interesse da Brigada Militar para que seja implantado mais 20 câmeras no nosso município, totalizando 29 no total. Nesta semana, a prefeitura recebeu a lista apontando os locais onde as novas câmeras serão colocadas. Elas ficarão em vias de bastante movimentação e em áreas onde a Brigada Militar registrou a ação de criminosos em Bento Gonçalves. Um dos bairros que serão contemplados será a Cidade Alta e as imediações da Avenida Osvaldo Aranha. Hoje é dia de São Pedro, popularmente relacionado às mudanças climáticas. Antes de sabermos qual é a tendência do tempo para esta quinta-feira, vamos ver como esta lenda se formou. Hoje é dia de São Pedro, mas você sabe explicar por que dizem que ele é o responsável pelo tempo? Porque ele tem fama de porteiro do Reino dos Céus. Ele ganhou esse título graças a uma passagem do Evangelho de Mateus, na qual Jesus se volta para Pedro, o seu seguidor mais próximo, e diz: "Eu te darei as chaves do Reino dos Céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus." Essa simples declaração foi suficiente para Pedro passar para a história em quadros e esculturas como o velhinho que carrega as chaves celestiais. E na boca do povo ganhou um poder ainda maior, que é o de decidir se vai chover ou não. E como parece que São Pedro anda de mau humor, a tendência para amanhã é de tempo fechado, com possibilidade de chuvas isoladas e muito frio. A mínima em Caxias do Sul deve ser de 7 graus e em Gramado a máxima deve chegar aos 13. Uma trilogia de suspense está no quadro A Palavra É, que você acompanha depois do intervalo. No quadro A Palavra É de hoje, a Adriana Antunes conversou com um escritor caxiense que está trabalhando numa trilogia de suspense.
suspense. E para falar sobre isso comigo está aqui o Pedro, ele que lançou na semana passada o seu primeiro livro chamado Cidade das Trevas. Na verdade é uma trilogia. Olá, Pedro, seja bem-vindo ao A Palavra É. Queria que você falasse um pouquinho, como é que surgiu a ideia de você organizar um livro e do que trata, na verdade, essa trilogia? A ideia de começar a escrever veio junto com o gosto da leitura, né? Desde que eu era pequeno, lia bastante, comecei bem cedo, até com livros da própria Feira do Livro de Caxias do Sul. E comecei a escrever histórias pequenas, de 20 páginas, 30, e aí consegui, depois de quase 5 anos nesse Cidade das Trevas, e agora tem publicado. Maravilha, mas você estava me contando que você decidiu encaminhar o teu manuscrito para as editoras. Como é que foi esse processo? Quando o livro ficou pronto, aí eu tive que mandar para tudo que era editora, assim, pesquisei editora do Brasil inteiro, tudo que é estado, mandei, esperei elas lerem, avaliarem, e aí fui recusado, mas até que deu tudo certo. Qual é a tua editora? Editora Novo Século de São Paulo. Esse é o primeiro, então, depois tem uma trilogia, é isso? Esse é o primeiro da trilogia, em setembro está programado vir o segundo, e talvez fique para o ano que vem o terceiro e último. Aí a gente falou, mas a gente quer saber agora que história é essa? A história começa com um grupo de campistas de Caxias do Sul mesmo, e eles acabam se perdendo num bosque da região da Serra aqui. E perdidos eles acabam encontrando a cidade título, a Cidade das Trevas. Aí eles acabam explorando e não conseguindo mais sair. E aí é que a história começa. E o que você costumava ler? Você disse que sempre leu bastante. O que você gosta de ler? Eu sempre li coisa do gênero mesmo, de terror, de suspense, sempre esse estilo mesmo. E aí foi o que me deu o gosto de começar a escrever justamente sobre isso. Maravilha. E pra ti, hein, Pedro? A palavra é? Criatividade. Muita criatividade. Ok, obrigada pela tua participação. Obrigado. Isso aí. A gente vai ficando por aqui, mas você pode nos seguir pelo Twitter, você pode acessar o nosso blog ou então pode conferir esse vídeo lá no nosso canal da UX TV no YouTube. Hoje a gente fica por aqui, semana que vem a gente está de volta com certeza. Até! E o UX TV Notícias de hoje também fica por aqui. Acompanhe o nosso telejornal pelo blog uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você e até amanhã.